Olá, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula do curso de Teoria Clássica dos Campos. Hoje a gente vai terminar a revisão aí de relatividade, a última parte desse assunto. Então, na aula passada a gente chegou a discutir um pouquinho da métrica de Minkowski, né? Que resumidamente a gente pode escrever aqui mais um na parte temporal aqui e menos na parte espacial. E a gente viu que, na verdade, ela preserva uma pseudo-distância, aí, né? Então, um sinal de menos aqui, né? Devido a esse menos, menos, menos aqui da parte espacial. Tá? Então, a gente chama essa métrica, na verdade, é uma métrica pseudo-euclidiana, porque ela preserva essa espécie de distância aí, né? Com um sinal de menos. Tá? No caso particular aí de um boost numa direção fixa, né? Por exemplo, na direção x, um boost na direção x, e num intervalo finito, o que a gente preserva, né, que eu estou chamando os x0 de tal, que seguia aí o Aldrovandi, né, o que a gente preserva é, ao invés de ser uma distância com sinais positivos, né, por exemplo, x² mais y², né, no caso euclidiano, a gente preserva com sinal de menos. Tá? Então, preservar a distância, por exemplo, rotação preserva a distância, né? E rotação são matrizes com senos e cossenos, né? Certo? Então, a transformação de Lorentz, que é o que preserva essa estrutura negativa aqui, com sinal de menos, né? Mais e menos, né? Não é uma rotação, mas sim uma pseudo-rotação. E ao invés de ter senos e cossenos, a gente tem funções hiperbólicas aí, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, como a gente pode ver nessa equação aqui de baixo. Tá? Então essa é uma equação, né, equivalente à transformação de Lorentz, mas tentando aí mostrar que seria uma rotação, mas não num ângulo real, mas sim num ângulo imaginário. Tá? Okay. Então eu vou demonstrar aqui rapidinho. Note, eu quero manter essa distância aqui, o intervalo fixo, tá? Então, o que a transformação tem que fazer? Tem que manter essa relação tanto no referencial com linha quanto no referencial sem linha, certo? Então é isso que está sendo escrito aqui, por exemplo, ó, tal linha ao quadrado menos x linha ao quadrado, se você calcular com esse senos e cossenos aqui, é fácil ver que isso dá o tal ao quadrado menos x ao quadrado sem as linhas. Tá? Então é preservado, sim, é uma transformação válida. Ok? 2 segundos para fazer isso. Eleva esse cara ao quadrado, eleva esse outro ao quadrado aqui. O termo misto cancela, porque tem um sinal de menos, certo? Ok? Agora, o termo com tal vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado, né? Vindo de tal linha, e seno hiperbólico ao quadrado vindo do x', com um sinal de menos, então isso é igual a 1, isso é uma identidade, né? Certo? Essa seria a relação fundamental das funções hiperbólicas. Tá? Okay? Então, esse intervalo aqui é preservado. Tá? Essa distância, pseudo-distância é preservada. Tá? E como é que eu faço para determinar o φ? Sim, eu quero mostrar que isso aqui dá realmente o que eu estou acostumado com transformação de Lorentz. Tá? Você pode escolher, digamos, a origem, né, no sistema K', observar a origem se movendo. Né? Você lembra, a gente montou, né, na aula passada desses referenciais, eu estou com um boost na direção x, então eu posso acompanhar a origem desse referencial aqui, né, para medir esse φ. Esse φ, na verdade, é uma medida da velocidade. Tá? Okay? Na verdade, não é diretamente, mas ele é relacional. Tá? Então, se você fizer x', pega a segunda equação aqui, faça x' igual a 0. Né? Rapidinho passa para o outro lado, aqui você vê que o x sobre t, né, a posição da origem do segundo referencial
em relação ao primeiro, né, dividido pelo tempo, ou seja, isso é a velocidade com que esse segundo referencial, com que o K' está se movendo, né? O teu U simplesmente é só zerar aqui, né, e passar para o outro lado, cosseno hiperbólico, etc. O seu U é menos C vezes tangente hiperbólica do ângulo φ. Tá? Então você já achou o φ, certo? Ok? Tangente hiperbólica, determinando tangente hiperbólica, você determinou o φ. Tá? Portanto, você determinou quem é gama, quem é beta, etc. Sim? Ok. Como é que você faz isso? Pega outra identidade, por exemplo, em trigonometria, secante, né, ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, aqui tem um menos por causa do espaço hiperbólico. Tá? Okay? Então, vai ficar 1 menos u ao quadrado, né, tangente hiperbólica é u sobre c aqui. 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, isso é secante hiperbólico, mas isso é 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado. Tá? Então, você inverte, tira a raiz, você descobre que é gama. Sim. E o seno hiperbólico, bom, é só voltar aqui nessa relação. Tangente hiperbólica é seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, você já achou isso aqui valendo gama. Então é só isolar, você vê que o seno hiperbólico é menos gama beta. Tá? Então está provado. Né? Por que está provado? Porque você se lembra, aqui é um gama, né, transformação de Lorentz, a gente viu na aula passada, né, cosseno hiperbólico, então na verdade é gama, e o seno hiperbólico é menos gama beta. Tá? Ou se você já estiver acostumado com a versão de matriz, essa expressão aqui, né? Sim? Que é essa transformação de Lorentz na forma matricial. Tá? Com o gama usual aqui, e o beta eu só introduzia, né, agora, mas eu acho que você já deve ter visto. Tá? Okay. Então, um pouquinho de nomenclatura, só para dizer quem é o grupo de Lorentz. Tá? Então, rotações usuais são o grupo SOD, tá? O grupo ortogonal especial. Então, especial é determinante mais um, senão não vai fechar. A distância tem que ser, a rotação tem que preservar a distância, não tem nada que mudar de sinal. Sim? Okay? Então eu vou pedir que o determinante seja mais um. E ortogonal, como você já está acostumado. Então, por exemplo, a inversa de uma matriz de rotação é muito fácil de ser calculada, ela é a própria transposta. Tá? Então, uma matriz ortogonal tem uma inversa igual à transposta. Sim? Okay? Isso forma um grupo. Né? Okay? O SOD aqui é usual a gente representar por matrizes, por exemplo, em 3 dimensões, então matrizes 3x3. Tá? Não é a única maneira de se representar, por isso que a gente fala representar aqui. Né? Tá? Você vai ver no curso de teoria de grupos, ou se você já fez, existem maneiras diferentes de se representar o mesmo grupo. Tá? Mas a maneira usual seria matriz D por D. Tá? Okay. Então, uma matriz D por D com essas características de ser ortogonal, ser especial, na verdade reduz aí o número de parâmetros para combinações, né, de 2 a 2, desses D parâmetros, dessas D entradas aí, né, certo? De 2 em 2, tá? Que na verdade são os planos de rotação. Assim, você está sempre pegando, por exemplo, x e y, y, z e assim por diante, tá? Ok? Mas isso para rotações de verdade, rotações reais, certo? Agora, as rotações pseudo-rotações, como é o caso do grupo de Lorentz, por causa dos sinais de menos, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um sinal contrário ali, um sinal de mais e 3 sinais de menos, ou seja, no caso SO3, 1, esse é o grupo de Lorentz, tá? Porque ele é pseudo-ortogonal, aí, tá? Seria o grupo pseudo-euclidiano aí que a gente está procurando, tá? Ok, e essas matrizes você já viu em relatividade, tá? Então, o grupo de Lorentz, esse grupo aqui é maior, né? Seria 4, né? Ele viveria no espaço quadridimensional, pelo menos o básico dele, né? Então 4 vezes 3 sobre 2 dão 6 parâmetros. O que são esses 6 parâmetros? São 3 rotações usuais mesmo, em torno de x, y, z, tá? E 3 boosts, na verdade, ou 3 pseudo-rotações, né? xt, que seria essa daqui, e é lógico que você consegue escrever quanto é yt e zt, que é só ir trocando aqui esses zeros aqui, você consegue montar facilmente.
tá? Os outros bustos. Sim? Okay? Então é um grupo de 6 parâmetros no total. 3 rotações e 3 pseudo-rotações, ou 3 bustos. Sim? Você pode pensar também que são as 3 componentes da velocidade numa direção qualquer. Eu já vou mostrar isso já. Tá? Então o grupo de Poincaré seria o grupo de Lorentz, sim? Mais ali as translações. Tá? Só que como você já fez o exercício, translações não comutam com rotações, né? Sabe? Okay? Então o grupo de Poincaré ele não é bem um produto, ele é um produto semi-direto. Você vai ver aos poucos. Sim? No grupo das translações espaço-temporais, eu vou usar a notação aqui também, né? 3 espaços, 1 de tempo, com o grupo de Lorentz, vai ser o 3, 1. Tá? Okay? Então isso me dá 4 parâmetros de espaço-tempo, translação, né? Sim? Mais os 6 que eu já tinha, então o grupo tem no total de 10 parâmetros, que é o mesmo, né, número de parâmetros do grupo de Galilei, certo? Okay. Só que o grupo é totalmente diferente, tá? Lógico, na verdade, no limite que a velocidade da luz é infinita, você retorna ali ao grupo de Galilei, certo? Eu já vou mostrar, no finalzinho da aula a gente chega nisso aqui, tá? Ok? Muito bem, então, só para fechar, ficou faltando, na aula passada eu falei um pouquinho de dilatação, né? Você vai fazer o exercício, calcula a inversa esse é o primeiro exercício da lista, né? Calcula a inversa dessa matriz lambda, que é fácil, você vai chegar, né? Na verdade é só trocar a velocidade por menos a velocidade, sim? Ok? É só olhar para trás, né? Um referencial vem do outro para trás. Não, é só trocar beta por menos beta, só que você vai fazer a conta certinho, certo? Okay. Então, e como é que ficam essas transformações? Então fica com mais aqui, ó. Assim, o que era menos beta ficou mais beta, né? Então o x a posição, por exemplo, no referencial K, relacionada com a posição e o tempo no referencial K', né? Vai ficar com um sinal de mais aqui, tá? E isso permite calcular a contração de Lorentz. Então, na aula passada a gente viu um pouquinho de dilatação, falar sobre a contração, né? Mas é rapidinho, você já viu isso, sim. Em princípio é uma revisão, tá? Então ficaria o quê? Se L0, comprimento no referencial de repouso, que eu estou chamando K aqui, né? Da barra ali x2 menos x1, então no referencial K' vai ficar quanto? Né? Se você subtrair essas duas expressões, você vê que o beta, o termo com beta morre, fica simplesmente L0 é gama vezes L, o L é no referencial K', que estaria vendo a barra em movimento, se o K, a barra está em repouso. Tá? Então você vê como gama é sempre maior que 1, né? Você pode isolar aqui. O comprimento, então, que a gente vê é sempre o comprimento maior de todos, né? Por um fator maior do que 1, então na verdade ele é sempre menor, então existe uma contração, tá? Mas na aula passada você viu uma dilatação, sim, e aqui agora você tem uma contração na direção do movimento, tá? Então na verdade você tem uma contração no volume que você, né? Se você parar para pensar, imagina uma caixa aí, né? A direção X aqui com que ela se move, ela vai contrair, né? Okay? Mantendo Y e Z sem alteração, então na verdade ela contrai só, é a mesma fórmula aqui, né? Então o teu volume novo aqui, ó, vai ser o volume velho dividido por gama, tá? E o tempo era vezes gama, então tinha uma dilatação no tempo e uma contração do espaço, então portanto quadrivolume, que é uma coisa que a gente vai usar mais para frente, é invariante. Tá? Aqui eu já vou deixar salvo isso aqui, então o teu D4x é um invariante, tá? Okay. A última formulinha aí interessante que a gente pode falar da composição de velocidade, você deve ter visto também, né? Então faça a versão infinitesimal aqui dessas relações, né? Eu quero achar dx, dt, dy, dt e assim por diante, né? Divide então por dt, sim. Se você dividir por dt, por exemplo, se o busto for na direção do x, o gama cancela. Então você fica com o Vx, é Vx mais U aqui, sobre um termo novo, que tem um C² aqui embaixo.
tá? Mesma coisa para essas outras aqui. Na verdade, ela afeta todas as, por causa da modificação do tempo, você afeta todos os componentes da velocidade. Isso é diferente do grupo de Galilei, tá? Então, o grupo de Lorentz, aí, o grupo Poincaré, você tem modificação nas 3 componentes da velocidade, tá? Então, mesmo que você simplifique um pouco aqui o teu problema, né? Vamos escolher que a velocidade da partícula é na direção do boost também. Então, os dois são na componente x, né? Então, y e z são iguais a zero. Você fica com uma formulinha que ainda é complicadinha, então um termo aqui embaixo a mais, tá? Ok? Que você só retorna, né, a lei simples de Galileu, né, isola a velhinha aqui em cima, aqui, né, no limite que o C vai infinito, tá? Ok? Bom, você já deve ter visto isso. Sim. Então, o que tem de novidade mais, né, que a gente precisa construir para esse grupo aqui, né? Então, só tem transformação das coordenadas do espaço-tempo. Na verdade, o vetor é uma diferença entre 2 pontos do espaço. No princípio mesmo eu tinha que fazer delta x ou dx aqui o tempo todo, tá? Mas eu estou simplificando, imagine que é em relação à origem, tá? Então, como são essas transformações na notação, né, compacta aqui? Lógico, eu estou usando a soma, né, de Einstein aqui, sim? O beta core 0, 1, 2, 3. Tá? Assim por diante. Então, todo objeto que se transforma como essa diferença de coordenadas, ou seja, como um vetor, vai ser o tal do vetor de Lorentz. Tá? Então, o exemplo típico é a quadrivelocidade. Sim? Como é que eu sei que isso é um vetor de Lorentz? Veja aqui, ó. Você tem, né, um vetor, né, que é uma diferença entre 2 pontos, sim, dividido pelo invariante ali, o intervalo. Tá? Então, isso tem uma lei de transformação igual, não? Igualzinho ao dx aí, alfa, tá? Okay. Ou em componentes, aqui lembrando, né, na aula passada a gente viu que o ds aqui era c dt sobre gama, né? Então, por exemplo, quando o alfa é 0, né, fica c dt, corta aqui e fica só 1 gama, tá? Quando o alfa é i, a parte espacial vai ficar v sobre c aqui vezes gama, tá? Okay. Ah, isso não tem dimensão de velocidade. Tá bom, então multiplica vezes c aqui. Faça d tal aqui embaixo, se você gostar mais. Tá? Ok? Ninguém liga muito para isso. A gente deixa adimensional mesmo, em geral. Tá? Ok? Então vai aparecer um c de vez em quando, por exemplo, a força ali, que você pode não estar acostumado. Mas é questão de gosto. Sim? Mas uma coisa é interessante. Né? Por exemplo, quanto é o módulo ao quadrado dele? Módulo quadrivetor. Sim, você vai abrir ali, como a gente viu no intervalo. Tá? Certo? Vai ficar então a parte espacial menos a parte temporal ao quadrado menos a parte espacial ao quadrado. Tá? Você consegue fazer essa continha, isso aqui dá 1. Tá? Isso aqui é útil. A gente vai ver nos exercícios. Tá? E de novo, ó, você tem aqui a parte temporal menos a parte espacial igual a 1. Isso aqui é a mesma fórmula do cosseno, volta lá para o começo. Né? É a mesmíssima fórmula aqui, ó, do cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Então isso vive num espaço de funções hiperbólicas. Você pode descrever o zero e o vetor ali, né, o módulo dele, como, né, duas funções hiperbólicas. Tá? Ok. Quadra aceleração posso definir, claro, vai ser du ds, sim, ou d tal, é questão de gosto de novo. Sim. Você consegue mostrar que ela é, na verdade, perpendicular a essa quadrivelocidade u aqui. Né? Como é que você faz isso? Por exemplo, pega esse u ao quadrado igual a 1 aqui, deriva dos dois lados, sim, em relação a ds, ou d tal, questão de gosto. Né? O 1 dá 0. Aqui você vai ficar com uma derivada de dois termos que são idênticos. Esse u ao quadrado, ó, você tem aqui, isso é uma constante, certo? Mais 1, menos, 3 vezes ali. Essa derivada vai bater ou no alfa ou no beta, mas isso é simétrico. Então isso na verdade dá 2 vezes a derivada em um deles, ó, escolheu o beta. Tá? Ok? Mas du beta ds é a aceleração. Sim, esses dois aqui, meio inútil aqui. Então vai ficar o produto escalar entre esses dois igual a 0.
Sim? Então, essa quadri-aceleração é perpendicular aí à quadri-velocidade. Você vai fazer exercício mais para frente. Né? Se projeta no espaço do teu projetor ali. Né? É o último exercício, tá? Okay. Então, é natural você ir substituindo o que aparece velocidade por quadri-velocidade, aceleração por quadri-aceleração e assim por diante. Tá? Vou dar um exemplo aí do eletromagnetismo. Tá? Então, no eletromagnetismo, se você tem uma carguinha E, né, com velocidade V, a corrente, né, você está acostumado ao eletromagnetismo, é EVZ. Sim? Então, como fica a fórmula para 4 dimensões? Natural. Tá? Okay? Vai ficar o quadrivetor, J aí, né, ou a quadricorrente, aí, o quadrivetor corrente, vai ser E vezes a quadrivelocidade, o alfa. Tá? O que é aqui em componentes? Aqui, eu só multipliquei o alfa ali. Tá? E potenciais, né? A gente ia abandonar o potencial, né, para conseguir construir isso aqui. Na verdade, a gente não abandona por completo, mas a gente substitui pelo quadrivetor potencial. Tá? A gente junta potencial elétrico, por exemplo, né, com potencial vetor num objeto só. Sim, tem gente que põe um C aqui embaixo, que eu deixei igual ao gravante. Tá? Okay. Para ficar no SI mesmo, você tem que dividir por C aqui. Tá? E o que mais eu posso fazer com esses quadrivetores? Lógico, eu posso tomar produto escalar e inversão invariante. Sim? Okay. Então, por exemplo, ó, J escalar, né? A, que você está acostumado, por exemplo, esse A aqui tem a ver com o campo magnético, assim, J é a corrente. Então, o campo magnético interage com corrente lá no eletromagnetostática, ou então carga e campo, né, te dá energia eletrostática. Você está acostumado com essas interações, né? Então, um campo externo e uma partícula de prova, né? Certo? Então a gente vai ter essa construção aqui também, só que com os objetos aqui, a quadrivelocidade, a quadricorrente aqui e o quadripotencial. Tá? Eu vou usar isso mais para frente já. Sim. Muito bem. Então, finalmente aí a gente vai conseguir, né, escrever aí o grupo de Poincare. Raramente eu vou precisar de tudo isso. Sim? Posso fazer igual o grupo de Galilei, certo? Representá-lo por matrizes 5x5, onde esse bloco 4x4 aqui, na verdade, é essa matriz aqui de Lorentz, né, numa direção qualquer. Tá? Aqui você tem um boost aí, numa direção N qualquer, certo? Aqui você pode fazer na direção X e rodá-lo para uma direção N qualquer. Aqui você chega nessa formulinha aqui. Tá? Okay? E lógico, então aqui você tem as 6 rotações e pseudo-rotações, mais as 4 translações espaço-temporais. Tá? Então esse objeto aqui, essa matriz aqui, pode chamar de L aqui, né, é a matriz que estaria representando uma transformação no grupo de Poincare. Tá? Okay? Esse lambda aqui é a generalização do boost na direção X para uma direção qualquer. Tá bom? Então, essas duas matrizes, essa encaixada dentro dessa, te dão o que a gente chama de grupo de Poincare. Tá? Eu só posso construir assim. Você já fez exercício, eu garanto que você agora sabe que esta é uma construção, então essa é uma representação aí, com uma certa parametrização que é simples, mas você pode escolher outras. Tá bom? Então tá bom. Bom, falta falar de tensores, mas você já fez CVT, certeza que você já deve ter feito, né? Então lá você vê que, por exemplo, pega duas quadrivelocidades, como é que fica a transformação? Né? Você pode chamar isso aqui de T, de alfa beta. Né? Vou precisar de 2 matrizes de Lorentz. Tá? 3 matrizes de Lorentz e assim por diante. Tá bom. Não vai precisar da translação. Lá, se lembra, o vetor é a diferença de 2 pontos, então a translação morre. Os tensores também, a gente constrói a partir de vetores aqui. Né? Esse não é o único tipo de tensor que existe. Tá? Isso é um exemplo só. Sim. E aí eles não enxergam a translação. Tá? Okay? Você vai enxergar as rotações pseudo-rotações. Você enxerga a transformação de Lorentz. Por isso que a gente fala um tensor de Lorentz, praticamente. Tá?
Ah, só tem com índice para cima? Não, tem índice para baixo, você já deve ter visto, né? O divergente aí, sim, o derivado, né? Com X aqui, embaixo vai ter um índice embaixo aqui. Esse sujeito, né, se transforma com a matriz inversa, sim? Ok? Então, você pode chamar do símbolo que você quiser aqui. A gente continua normalmente usando lambda, mas trocando os índices aqui. Você troca a posição deles. Por que é matriz inversa? É fácil. Pega um vetor e toma escalar com ele mesmo. Então, esse cara, o módulo, como você está acostumado, a norma, não pode mudar. Né? V' ao quadrado tem que ser igual a V ao quadrado. Certo? Ok? Então, se você transformar o V' aqui, ó, seguindo essa lei do covariante, né? Tem uns nomes estranhos aqui, contravariante, covariante, índice para cima, índice para baixo, você já viu em CVT, certo? Ok? Então, se você colocar essa matriz aqui e a matriz de Lorentz usual, isso aqui tem que ser um delta, sim? O V' tem que ser igual a V, isso aqui tem que ser um delta de beta gama, então, portanto, essa matriz aqui tem que ser a matriz inversa, tá? Ok? O produto dessas duas aqui tem que dar matriz de identidade, tá? Lógico que tem sorte de ordem maior, misto, então, por exemplo, tem um índice para baixo aqui, você vai usar então uma matriz inversa aqui no meio, tá? Onde ele tiver um índice para baixo, você vai usar então a matriz inversa. Índices para cima, você vai usar a matriz para cima, tá? Você teve todo um curso aí, pelo menos metade aí do curso. Eu nunca vi CVT, sei lá, tem minhas aulas lá. CVT pode te ajudar, tá? Ou qualquer dúvida você me manda e-mail, certo? Muito bem, tá? Então, tudo isso aí é meio que revisão, a parte nova, né? Tá na ação aqui, ó, né? Eu já vou falar sobre isso aqui. Então, como é que eu sei que a gente fala assim, a partícula segue uma linha reta aí no espaço-tempo, né? Quando ela é uma partícula livre. Como é que eu mostro isso aqui? Como é que é a equação disso? A equação disso, na verdade, é V constante, né? Certo? Quadrivetor velocidade constante, tá? Ou seja, quadri-aceleração igual a zero. Sim? Como é que eu mostro isso? Tá? Então, imagine, né, tenho dois pontos aqui, que eu vou estar supondo, né, de uma partícula, então no intervalo tipo tempo, né? Ok, mais tempo do que espaço. Né? A partícula sai de P para Q. Eu já sei que segue essa linha escura aqui, ó. Né? Era para ser mais forte. Né? Mas não podia seguir pelo caminho aqui dos cones de luz, aqui a 45 graus. Se fosse um fóton no espelho, aqui até daria para fazer isso. Tá? Okay? Ou então um caminho doido aqui, um caminho aqui no meio, aqui, um caminho curvado aqui. Por que não? A gente sabe que na verdade vai seguir o quê? Uma linha reta, certo? Nesse referencial aqui, na verdade seria o referencial de repouso dessa partícula, a partícula não estaria se movendo, tá? Se é uma partícula livre, sim, eu estou supondo tudo livre por enquanto, tá? A partícula estaria em repouso, certo? Então tá bom. Como é que eu faço isso com contas, sim? Na verdade você pode pensar, para que tanto você fala do intervalo? Né? O intervalo aqui é máximo ao longo, né, desse caminho aqui, que é o caminho de verdade mesmo da partícula. Sim? É o próprio C vezes T aqui. Ó, né? Isso aqui é x0. Eu estou simplificando com isso para movimento só em x. Sim? Então isso é x1, isso é x0. Certo? Então ele é o máximo, o maior valor possível ao longo dessa linha reta de P para Q. Tá? Agora, se você seguir o caminho dos cones de luz, como o cone de luz, o intervalo é zero, então tanto de P para R aqui vai dar zero, quanto de R para Q também vai ser zero. Sim? Então o intervalo total, que seria a soma desses dois intervalos, seria zero. Sim? Então, entre P e Q, que seria a linha reta, e esse caminho PRQ, que é zero, qualquer valor intermediário você consegue, por exemplo, essa curva aqui, uma deformação da linha reta aqui, esse ΔX vai ser usado já, né? Vai ter um valor, então, entre CT, que seria o valor máximo, e zero. Tá?
Então, variações do intervalo, né, variações que maximizam o teu intervalo, né, são o caminho real mesmo da partícula. Então, você pode usar o intervalo para construir esse objeto, que na verdade é uma função de função, é o que a gente chama de funcional. Tá? Okay. Esse é o princípio de Hamilton, da mecânica, se você já fez mecânica 3, né? Você deve ter visto lá. Tá? Okay. O princípio da minimação, eu já vou falar por aqui. Né? Então, esse termo função de função não é muito bom, mas assim, ele é função da trajetória. Tá? Okay? Então, essa integral aqui, se você fixou P e Q, né? Então a variação em P e Q, ΔX aqui é zero. Você vai colhendo aqui a zero, esse ΔX. Tá? Mas a variação ao longo do caminho dessa integral aqui, né? Ou desse funcional, né? Do caminho, da trajetória, te dá valores diferentes para diferentes trajetórias. Tá? Então, o que maximiza esse ΔS aqui, né, seria o caminho de verdade, seria o caminho aqui em linha reta, porque para quê? Tá? Mas normalmente a gente usa um sinal de menos aqui para minimizar, tá? Ao invés de maximizar, minimizar. E essa constante aqui é escolhida à mão aqui para ficar com as unidades certas. Tá? Ok, então esse objeto aqui é chamado de ação, que seria a ação relativística da partícula relativística, a partícula livre relativística. Tá? Sim, ele tem relação direta, sim, ok? Eu vou mostrar já com o que a gente chama de ação na mecânica clássica, que seria a integral da Lagrangiana. Certo? Okay. E só para mostrar que dá realmente, né, a equação, né? Okay? Então a variação é igual a zero, né? Para eu achar um mínimo, né? Primeiro eu tenho que achar o ponto crítico, né? Tá? Eu tenho que extremizar isso aqui. Depois a segunda variação, na verdade seria, né, um vale ali, a segunda variação teria que ser positiva, né? Mínimo ali, localmente, como uma parábola. Eu deixo para você se divertir. Basta achar o ΔS igual a zero aqui, certo? Para achar esse S maiúsculo, sim, ok? O S minúsculo é um intervalo, tá? Então, para eu fazer esse ΔS igual a zero aqui, eu posso fazer o seguinte, né? Lembrando, quem é ds ao quadrado aqui? É um intervalo, né? O eta, alfa, beta, dx, alfa, dx, beta. Então, eu preciso da variação, essa variação aqui do S, da ação, constante, não tem nada. Depois você vai fazer com massa variando. O último exercício você vai fazer com a massa variando. Né? Essa variação vai bater direto no ds. Então eu preciso encontrar quanto é o delta de ds. Certo? Então eu vou tomar dos dois lados a variação. Né? De novo vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho dois termos iguais, então vai ficar duas vezes o ds, a variação do ds. E aqui de novo, eu tenho dx alfa, dx beta, mas é simétrica essa matriz, sim. Então eu vou ficar com duas cópias de, sei lá, vou pôr na segunda, a variação no termo beta aqui, no segundo termo. Certo? Okay. Bom, esse 2 corta, esse ds posso jogar para baixo do dx alfa aqui, isso vira o alfa. Sim, isso vira quadrivelocidade. Certo? Então a variação do intervalo, né? No intervalo a primeira aqui, né? É lógico proporcional à variação das coordenadas, certo? Okay. Não faz muita diferença a ordem desses dois carinhas, depois a gente fala melhor sobre isso. Eu posso trocar? Posso. Né? Pode passar o D para a esquerda, o delta para a direita, eles comutam. Tá? Por enquanto eles comutam. Então a variação da ação vai ser o quê? Né? Bom, isso é constante, menos MC está aqui, ó. Né? Vai bater aqui dentro o delta de ds, beleza, então vai ficar eta alfa beta, o alfa, né? Eu vou fazer um truquezinho aqui, esse delta aqui, eu já troquei a ordem, certo? Né? Vai ficar d de delta de dx, eu vou escrever ds em cima e embaixo, ó, tá? O ds está de cima e embaixo aqui, ó. Ok? Para quê? Agora eu tenho uma derivada aqui, ó, e aí eu posso integrar por partes. Sim? Então, por exemplo, eu chamo isso aqui de u
essa parte aqui de dv, ó, sim, essa segunda parte aqui de dv, então vai ficar u vezes v menos integral de v du, certo? Ok? Então, integração por partes. Só que u vezes v dá zero, por quê? Porque a variação nos extremos ali, né, são zero. Volta para a figura aqui, ó. Eu tenho, o caminho real é esse, ó. O caminho verdadeiro aqui é esse, a linha reta de P para Q. Certo? Qualquer variação, pega essa curva aqui, ó, né? Qualquer variação, a variação para que caia novamente nos pontos inicial e final, P e Q, essa variação tem que ir a zero. Sim? Então, note que o ΔX vai a zero nos extremos. Tá? Então, eu já joguei fora essa contribuição de U vezes V da integral por partes, da integração por partes. Sim? Só sobra quem? Só sobra a derivada, né? Essa derivada que atuava se isso aqui é o U e isso é dV, vai ser a derivada do U, né? Com um sinal trocado, por isso que ficou mais MC aqui, ó. Tá? E a derivada agora batendo então em quem? A derivada batia nesse acréscimo, no ΔX, na variação, agora ela bate no U. Tá? Então virou a derivada de U, é quem? A aceleração. Certo? Mas esse ΔX, ele, tirando que ele tem que sumir nas pontas, ele pode ser qualquer curva maluca ali. Certo? Pode ser a do cone, pode ser aquela curvadinha ali, pode. Certo? Ele é pequeno, porém ele é arbitrário. Então, quando que... Eu quero fazer esse ponto crítico aqui. Né? Quando que essa variação é zero? O MC é constante aqui, eu tenho um integrando aqui. Né? Não tem jeito, só quando o quê? Quando esse termo é zero, quando a aceleração é zero. Tá? Ok, eu vou juntar o MC aqui. Se quiser pôr o alfa, virar beta para baixo, tanto faz. Tá? Mas de qualquer forma, fica massa vezes aceleração igual a zero. Tá? Aí tem um C aqui, é porque eu não pus o C no U. Sim? Se quiser pôr o C no U, então vai ficar massa vezes quadra aceleração igual a zero, do jeito que você esperaria, né, por uma equação do movimento relativístico. Sim? Essa é a dinâmica da partícula relativística. Tá? Quando tiver uma força externa, lógico, quando tiver uma força externa, eu vou generalizar, vou pôr essa força aqui. Tá? Como é que pode ser essa força externa? Pode ser força de Lorentz, na verdade. Sim? Na verdade, a generalização para 4 dimensões, certo? Com o seu quadripotencial e assim por diante. Tá? Ok? Bom, mas só para comparar com a mecânica clássica, né? Então, a ação na mecânica clássica é integral da Lagrangiana, certo? Ok? Então, se você comparar com essa equação aqui, ó, lembrando, quem é o ds, né? Raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, etc., vezes dt, você chega nessa Lagrangiana aqui, tá? Que para baixas velocidades te dá o que você espera mesmo de uma partícula livre, que é o quê? Termo cinético, simplesmente, né? Lagrangiana é T menos V, sim? Na mecânica clássica. Ah, mas tem uma constante aqui, não se preocupe, essa constante, na hora que você fizer a transformada de Legendre, né, para Hamiltoniana, né, na verdade isso te dá energia de repouso, tá? É de propósito mesmo, tem menos uma constante aqui, tá? E o momento, pode usar, né, del L e del V, sim? Faça essa derivada aqui para esse L aqui, eu garanto que você chega aqui, né, no momento usual, gama MV, relativístico, sim? Que lógico vira, né, para baixas velocidades o gama vai a 1, né, uns quebradinhos, né, vira um MV que você está acostumado, tá? E energia transformada, né, como eu falei. Faça a continha P vezes V, então vai ficar gama MV ao quadrado menos a Lagrangiana, você chega em gama MC ao quadrado, tá? Que lógico, para V pequeno, isso vira o quê? A energia de repouso mais a energia cinética, tá? Okay. Você já viu isso aqui milhares de vezes, eu não vou nem comentar de MC ao quadrado, certo? Ah, mas isso aí só vale para, né, V menor que C. Sim, para V igual a C, essas fórmulas não fazem sentido, com certeza. Sim, essa fórmula explode. Tá? Ou o momento aqui também explode. Sim, você já viu isso. Certo? Mas a razão entre essas duas equações, entre a energia e o momento, trimomento ali, faz sentido. Você pode fazer para V igual a C, sim, vai ficar E sobre C. Tá?
um módulo aqui, certo? Ou então, essa combinação dos quadrados aqui, soma dos quadrados aqui. Né? Quando M for igual a zero, ou equivalente quando V for igual a C, né? A energia é igual a PVC. Tá? Você pode fazer isso também definindo quadrimomento, certo? Com um C aqui embaixo, na verdade, essa equação aqui, ó, do quadrimomento ao quadrado igual a mc ao quadrado é igualzinha a essa daqui, ó. Sim? Certo? Passa o P ao quadrado, C ao quadrado para a esquerda, você vê o sinal de menos ali, igual de Lorentz. Tá? Se você já fez relatividade, isso aqui não é novidade nenhuma. Qual é a novidade? A novidade está no seguinte: a ação da partícula, o nosso protótipo de teoria de campos é essa fórmula aqui, ó, da ação. Sim? Okay. Seria para no caso aqui ainda não está generalizando graus de liberdade nem nada, mas para uma partícula ali, né? Você teria então a ação livre, e eu vou incluir uma interação, por exemplo, né? Como é que eu incluo a interação clássica? Volta lá para trás aqui, ó, J escalar A, certo? Quadrivetor, sim, não é mais parte espacial ou parte temporal, né? Isso aqui é energia de interação temporal, isso aqui é energia de interação espacial. Não, eu quero um objeto só, J escalar A, né? O potencial com a quadricorrente, sim? Não é mais separado, não. Isso aqui é um objeto só. Então, onde apareceu o J escalar A, que é um escalar, então, portanto, eu posso pôr na minha ação, né? Eu vou substituir por a alfa aqui, essa quadrivelocidade aqui, dx alfa ds. Certo? Tá aqui, ó. Então, J escalar A, bom, de novo, essa constante aqui é para dar mínima, etc. Né? C é constante, então, J escalar A, produto escalar, certo? Vezes o intervalo, então, essa interação aqui está muito bem construída, certo? Okay? Construída a partir de escalares, sim? Então, se você olhar lá para trás, isso aqui dava um A alfa, dx alfa, ds, o ds corta. Sim? Okay? Se você fizer a variação agora desta parte, que seria a interação eletromagnética, né? Então, bom, vai bater agora a variação nesse produto. Então vai ficar a variação do primeiro, né, vezes o segundo, mais a variação do segundo vezes o primeiro. Leibniz, sim? Okay? Usual, certo? Aí eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Já vou integrar por partes. Troca a ordem, igual eu fiz agora há pouco. Troca a ordem aqui, né? Integra por partes, certo? Então vai ficar mais, sim. De novo, estou jogando a variação nas pontas. Aqui tinha que estar escrito de P e Q aqui, mas eu simplifiquei a notação, tá? Vai ficar mais. Vou trocar a derivada, vai bater então no A alfa, que eu já fiz de propósito aqui, trocar por A beta dx beta, certo? Só que tanto isso aqui quanto esse daqui eu posso expandir em Taylor, tá? Okay? Então, por exemplo, ó, d alfa beta vai ser, né, a primeira derivada, eu só vou até a primeira ordem aqui, sim? Eu não vou calcular segundas ordens, sabe? Para mostrar que é mínimo, etc. Eu só vou achar o ponto crítico, tá? Se ele é mínimo ou não, eu deixo você se divertir depois. Então, faça a expansão em Taylor. Aqui é uma variação, né, na coordenada, que é uma variação delta, que é uma variação D. Se você escrever esses dois caras aqui, na verdade aparece o famosíssimo aí tensor de Faraday, tá? Ou Maxwell, é questão de gosto, tá? Que você vai mostrar lá no exercício 3, que na verdade são campos eletromagnéticos, sim? O componente 0I aqui vai ser o campo elétrico, I e J vai ser o B, né? Tá? Ok? Então, portanto, se você somar, né, a variação total, a ação total vai ser a ação da partícula livre, tá? Seria essa aqui, ó. Sim, a ação da partícula livre mais a da interação, sim, que é esta outra aqui, ó.
Sim? Então, a soma das variações vai ter que ser igual a zero agora. Então, a partícula que tem interação, ela não é mais livre. Então, o que acaba acontecendo? Se você olhar essa equação 7 aqui, ó, tem a mesma estrutura que a equação aqui, né? 4, ó, mesmo finalzinho aqui, ó, dx beta ds aqui, del x beta ds aqui, vai ficar mc a alfa, a beta embaixo aqui, isso é igual, né, a menos mais e sobre c f beta u alfa. Então você chega nessa fórmula aqui, que na verdade é a generalização relativística aí da força de Lorentz que você está acostumado, tá? Força de Lorentz é dp dt, né? É igual a carga vezes campo elétrico mais v vetor b, tá? Você vai mostrar lá no último exercício, penúltimo exercício, que essa fórmula sim vai recair ali a parte espacial na força de Lorentz, mais a variação aí, a potência, né, elétrica aí, E vezes V, tá? E escalar V, tá? Ok, então tem lá os quatro exercícios ali para você se divertir. Qualquer dúvida, mande e-mail para mim, tá? Se você não conseguir de jeito nenhum, nem por e-mail, a gente marca uma reunião pelo Google Meet ou alguma coisa, tá bom? Então é isso aí, até semana que vem, tchau, tchau.